A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. É a irmã Amélia Lemos quem vos fala. Hoje, terça-feira, dia 26 de setembro, farei a leitura de Romanos, capítulo 15, versículo 20, que diz: E desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo, nesse texto, afirma, não é? E reafirma a sua responsabilidade no que diz respeito à pregação do evangelho. Ele estava certo de que era seu dever pregar o evangelho e pregar o evangelho da forma correta, pregar o evangelho da forma que ele aprendeu com Cristo, imitando a Cristo. Não é? Cristo era seu maior exemplo. Cristo é o nosso maior exemplo. E Paulo deixou claro também em 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Na leitura passada, nós falamos sobre a atuação de Cristo no que é a respeito da sua pregação. Ele não deixou o povo sem ouvir a mensagem do evangelho. Ele olhava para as pessoas e via as pessoas carentes de uma mensagem. E ele transmitia esta mensagem. O apóstolo Paulo também. Ele até mesmo disse acerca de si mesmo: eu me gastarei e me deixarei gastar. E ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ele sabia que ele não podia negligenciar, porque o próprio Deus, quando se encontrou com Paulo, foi ao encontro de Paulo, disse ao seu servo Ananias: vai, porque este para mim é um vaso escolhido. Ou seja, o Senhor ainda disse, é um vaso escolhido, porque ele deve saber o quanto há de padecer pelo meu nome. O Senhor já havia determinado que Paulo seria um daqueles que padeceriam por amor ao evangelho. Então, Paulo estava certo de que deveria se esforçar, deveria empregar todo o seu ser em prol desta causa. E não somente ele chegou a comentar, a falar, como ele também o fez. Paulo não apenas discursava, Paulo vivia o que ele dizia, não é? Então, Paulo, de forma merecida, ele passou para a história como o maior teólogo do cristianismo e também como o maior missionário. Né? Nós vemos que Paulo, períodos depois, após a sua conversão, Paulo passou ao período de 3 anos no deserto da Arábia, como ele confirma lá no capítulo 1 da sua carta aos Gálatas. Passou momentos com o Senhor, e ali o Senhor deve ter feito, com certeza, ele recebeu revelações maravilhosas da parte do Senhor. E nestas revelações, ele recebeu grandiosas lições da parte de Deus. E o teólogo, não é? O mestre da lei, que conhecia
tudo sobre o judaísmo, aprendeu o que é o cristianismo. Então, aquele homem que tinha nascido judeu, aprendeu o que era ser cristão. Então, o fundador, praticamente fundador da doutrina cristã, porque Cristo veio e difundiu o evangelho, Paulo veio e fincou a base doutrinária do cristianismo. Então, o fundador da base doutrinária do cristianismo, não é, dos fundamentos do cristianismo, era judeu. Então, o cristianismo que nasceu, não é? A partir da pregação de Cristo, foi fundamentado por um mestre da lei judeu que aprendeu com Cristo o que era o verdadeiro cristianismo, não é? Então foi na capital do judaísmo, Jerusalém, onde os primeiros apóstolos, que eram todos judeus, que apreenderam a mensagem a partir dos escritos judeus, e compreenderam o evangelho de Cristo. Depois que já tinham compreendido o judaísmo, compreenderam a mensagem de Cristo e a receberam, aí sim, aí eles puderam entender de que Deus estava firmando com o seu povo uma nova aliança. E daí o Senhor permitiu que a igreja, naquele momento de perseguição, fosse perseguida e começasse a pregar o evangelho. E Paulo, com todo o seu conhecimento, com toda a graça de Deus na sua vida, foi aquele que no período de 10 anos, entre os anos de 47 a 57 depois de Cristo, com todo o seu fervor missionário, saísse plantando igrejas nas 4 províncias do Império Romano, ali na região da Galácia, da Macedônia, da Acaia, da Ásia proconsular, e nesse período de 10 anos, plantando igrejas, aí ele vai e escreve aos romanos, dizendo, olha, eu não tenho um campo de atividade naquelas regiões, não está tudo tão firme assim, mas olha, eu preciso, não é? Ele deixa claro aqui, não é? No texto, ele deixa claro para os irmãos, né, Romanos 15, 20, ele deixa claro para os irmãos, eu não vou edificar em fundamento alheio. Não, eu vou edificar somente no terreno correto. Eu só vou edificar no lugar correto, da forma correta. Porque Paulo sabia da seriedade do seu trabalho. E ele passa para a história, não somente como um teólogo que tinha profundidade no seu ensino, na sua atuação, como alguém que tem base para poder ensinar, para poder trabalhar, que buscava nas escrituras a resposta para poder trazer um ensino para a igreja, para ver como que ele deveria agir com relação às questões que surgiam na igreja. Como também era um missionário fervoroso, era um homem que buscava Deus, né? Nós vemos ali, naquela tempestade que houve no mar, próxima à ilha de Malta, ele estava falando com Deus, enquanto o povo estava atribulado por conta da tempestade, Paulo estava orando, e enquanto o povo estava preocupado e aflito, Paulo aparece ali no meio do navio
para tranquilizar o povo, dizendo que o Senhor tinha concedido a ele todas as almas que estavam no navio. Então você vê que era um homem que estava totalmente conectado com Deus, em todas as suas ações, em todos os seus momentos de sua vida. Poderia até que faltasse esperança para todos. Paulo estava firme, perseverando, buscando na presença de Deus. E isto para nós é um exemplo do qual nós não podemos negligenciar e buscar seguir na nossa vida para exercermos a missão que o Senhor nos confiou. Muito obrigada. Deus nos abençoe no nosso trabalho. Amém.